Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo do Felipe Neto depois que a Câmara aprovou a taxação das compras por meio de Shine, por meio dessas plataformas aí gringas que trazem as brusinhas, né? Eu tava vendo CNN esses dias, a galera da CNN tirando sarro, as brusinhas da Shine, né? Eu olhei para aquilo e falei, acho que ninguém da CNN compra nada da Shine, né? Mas eles dão risada do povão que tá se ferrando, levando na lomba agora. Mas vamos lá, antes eu quero colocar um vídeo emblemático do Arthur Lira falando para o líder do PT, o Zé Guimarães, no meio dessa votação aí, dessa taxação. Acordo, presidente, por que é que não vota simbólico? Acordo, presidente. O novo não tem votos para pedir nominal, presidente. Só o novo não tem número para pedir nominal. Deputado Zé Guimarães, o que o senhor está dizendo? Presidente, não se diz no microfone. Eu quero saber o seguinte. É o famoso ato falho, né? Teve o ato falho. O Zé Guimarães, bobão, né? Muito bobão o Zé Guimarães. Uma coisa engraçada, né? Eu nunca imaginei que o cara fosse ser tão bobão de falar uma coisa que foi combinada a portas fechadas, que é onde acontece a verdadeira política, né? Mas tem o Zé Guimarães bobão, né? Falou uma coisa ali que depois vocês vão explicar para a audiência o que é, e tem o Nelipe Feto com vocês. Eu fico de mentiroso e o governo apoiou. Aí eu fico com que cara? Ô Lula, eu fico com qual cara, Lula? Tu fala uma coisa, eu vou lá e falo sobre esse assunto, o que você falou, de taxar as comprinhas de menos de $50. Eu fui uma das pessoas lá atrás a falar que não era plano desse governo taxar as comprinhas da Shein, da Shopee, porque foi isso que foi passado. O próprio Lula falou há pouquíssimos dias que se o Congresso passasse a lei de taxar as comprinhas de menos de $50, que ele, Lula, vetaria. Ele até falou, não, porque a minha mulher compra, eu já falei com o Alckmin, porque eu sei que a mulher dele e a filha dele também compram e tudo mais. Normalmente essas compras são de bugigangas, que não atrapalham o comércio brasileiro. Agora o Congresso votou e passou na Câmara a taxação de 20%. E o governo apoiou. Aí eu fico com que cara? Ô Lula, eu fico com qual cara, Lula? Tu fala uma coisa, eu vou lá e falo sobre esse assunto, o que você falou. E aí eu fico de otário, né? Eu fico de mentiroso, por exemplo. Não menti em nenhum momento. Falei o que o Lula estava falando. Ele muda de rota e agora decidiram taxar em 20%. Culpa de todos eles. A diferença é que eu falo que a culpa é de todos eles, incluindo Lula, incluindo Alckmin, incluindo Haddad, incluindo todos os deputados de esquerda que votaram sim para esse projeto. E para variar, o Nelipe Feto, ele ainda bota a culpa na extrema-direita. É que o vídeo é longo, né? O cara fala, né? Essa verborragia toda. Mas o cara bota a culpa na extrema-direita, que, né, são os deputados de oposição, e tem as comunidades do X. E tem o print. Olha só o print das comunidades do X. Os leitores adicionaram contexto que acharam que as pessoas poderiam gostar de saber. É falso dizer que o PL e o PT se uniram para a aprovação do projeto, como foi falado, inclusive pelo Arthur Lira. Arthur Lira falou, não, todo mundo foi a favor. Segundo fonte oficial, o PL orientou o voto contrário com 96% dos deputados do partido votando contra o projeto. Já todos os 51 deputados do PT votaram a favor da taxação. A gente vê essas mudanças, né, de posicionamento, Satie, e essa vontade de enganar as pessoas a qualquer custo. Vou colocar para vocês aqui só um print, porque eu vi muito influenciadorzinho, né, esses caras da esquerda, o ICL, falando, Bolsonaro aprovou isso no Congresso, o PT não tem nada a ver com isso, os caras ficaram falando isso quando foi aprovada a taxação. E olha a matéria aqui de abril de 2023, né? Bolsonaro quis ampliar isenção de imposto de importação. O governo quis ampliar a isenção para até $100. Então, quer dizer, é impressionante como os caras eles não cansam de tentar enganar as pessoas, mas hoje o negócio ficou mitomania profissional, Satir. Não, isso aí é uma questão de doença mental, pô. Você não pode considerar uma mudança radical dessa do Felipe Neto ou do Nelipe Feto. Esse trocadilho aí é do professor Olavo de Carvalho, tá? Mais uma dele, tá bom?
Você não pode achar que isso é uma mudança normal. Você não pode simplesmente achar que ele está tendo um pingo de razoabilidade. Isso é mau-caratismo. Felipe Neto e mau-caratismo é pleonasmo, na verdade, né? É igual o esquerdista honesto, né? O esquerdista, na verdade, ladrão, é a mesma coisa, né? Veja, é uma situação que ele tenta se safar. Ô, presidente Lula, eu falei com as pessoas e agora você vem e faz exatamente o oposto. O Felipe Neto está entendendo agora, no ano de 2024, que o Lula fala uma coisa e não faz. É isso. É isso que o Felipe Neto está querendo dizer para a audiência dele. Eu acho que a audiência dele, que é uma audiência de livre faixa etária, é importante também falar disso, tem criança de 8 anos assistindo o Felipe Neto falando assim, mas Felipe Neto, como é que você acreditou no Lula? Todo mundo fala que o Lula é mentiroso, todo mundo fala que o Lula é ladrão. Até uma criança de 8 anos de idade reconhece que o que ele está fazendo ali é um malabarismo retórico para tentar livrar a sua pele, que já está toda maculada, desse lamaçal que ele está se encontrando, que ele se jogou nisso. O Felipe Neto tem vídeos antigos dele falando que a culpa de tudo que está acontecendo de ruim no Brasil é do Lula, era da Dilma, era do PT. Ele simplesmente virou a página na eleição. A foto, inclusive que essa imprensa aí, quando você publicou o vídeo, a foto dele abraçado com o Lula é de um sorriso de quem não quer dar. É totalmente sem graça, totalmente desconexo. Por quê? Porque ali ele sabe que está dobrando uma aposta junto à sua audiência que viu ele criticando o Lula alguns anos atrás. Mas o Bozo era terrorista, o Bozo era antidemocrático, o Bozo era a pior opção. Aí agora que o resultado está acontecendo conforme o histórico, você não está tendo... A gente que não votou no Lula, a gente que conhece a história, sabe que o que está acontecendo é normal. É normal o que está acontecendo. Taxação, economia caindo, isso é normal. Era essa a proposta desse governo. A regulamentação das redes sociais que estão tentando fazer a todo custo. Isso é a proposta desse governo. Dar vida fácil para vagabundo. Você não pode agora ir para a internet dizendo surpreso com o que está acontecendo. Ô, presidente Lula, aí você não me ajuda. Eu falei que o senhor ia fazer assim, mas o senhor está fazendo assado. É exatamente isso, meu Deus do céu. Agora, a parte pior desse vídeo é quando ele diz que o PT se juntou ao PL para aprovar a taxação. Isso é um absurdo. Mau caráter, mentiroso. Mentiroso. Não tem vergonha na cara. Obviamente que não honra a calça que veste. Desculpa aqui a nossa audiência qualificada, porque hoje eu estou proferindo palavras de muito baixo calão. Mas não tem como você falar de Nelipe Feto sem usar tais palavras. É impressionante como esse vagabundo tenta manipular uma situação e agora ele coloca a direita e a esquerda no mesmo balaio. Vagabundo. E o pior, ele diz assim, ó, os únicos que se isentaram disso foram os neoliberais. O imbecil ainda defende o MBL, porque ele entende de política. Ele sabe que existe a polarização. Ele sabe que existe a direita, existe a esquerda, e o MBL está ali, ó, no centro-esquerda. E agora, para ele se safar, porque ele está preso, né? O tiro saiu pela culatra. Tem muito seguidorzinho falando para ele, eu acreditei em você, Felipe Neto. Dá uma resposta para a gente, manda um e-mail para a Janja. E não tem o que se fazer, porque o que esse governo quer é taxar a juventude de 16 anos, motivado pela Anitta, que emitiu o seu título de eleitor. Eles não viram o que o PT fez nos fundos de pensão dos Correios, eles não viram o que o PT fez na Petrobras com o mensalão, ou melhor, com o Petrolão, no Congresso Nacional com o mensalão. Eles não têm a mínima ideia do que é Operação Lava Jato, mas esses vagabundos têm. Felipe Neto, Anitta, que motivaram os jovens a irem para um covil. Agora os mesmos jovens não conseguem fazer suas compras da brusinha, porque, obviamente, Marco Antônio tem muita razão quando diz que o pessoal da Globo não vai usar roupa da Shein. Não vai mesmo. Esse pessoal que tem o sonho de comprar roupa na Zara e não consegue, vai lá na Shein e acha um modelo igual, manda para a costureira, para o alfaiate apertar. Eles dão um jeito dele para estar na moda. Agora, nem isso eles vão poder. Graças ao PT e graças ao Felipe Neto, que agora está tentando se eximir da responsabilidade de tirar o corpo fora. Vagabundo!